E vamos começar o programa falando dessa doença que parece ter virado moda, gente. Principalmente entre as crianças. É incrível, quase todo bebê tem refluxo. Será que é isso mesmo? Como diferenciar essa doença de uma regurgitação, o conhecido GOFO, normal? É o que você confere agora no Consultando o Seu Médico. Vamos conversar então sobre essa doença tão comentada nos últimos tempos. Dr. Enairton Rocha já está aqui ao meu lado, ele é pediatra, nutrólogo e acompanha o refluxo aqui no dia a dia do consultório, né, doutor? E nunca se falou tanto sobre essa doença. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Natália, tudo bem? Por que, doutor, fala-se tanto de refluxo? Será que os números realmente são compatíveis com a quantidade do que é falado sobre a doença? Na verdade, Natália, o refluxo gastroesofágico ele sempre existiu, né? Desde nossos avós já falavam das golfadas, das regurgitações, e é uma doença comum na infância mesmo, e que acontece por uma imaturidade do sistema digestivo da criança, né? O bebê, até os 3 meses de vida, ele apresenta uma imaturidade do sistema digestivo, de forma que ele tem cólicas, soluços, golfadas, que vão diminuindo a partir do 3º mês de idade, né? Então essa é uma doença realmente, que aliás que nem sempre é uma doença, é uma ocorrência frequente por conta dessa imaturidade do sistema digestivo transitória na infância. Então vamos para a dúvida mais frequente das mães. Como diferenciar uma regurgitação normal, que é o GOFO, né, como a gente conhece aqui, da doença refluxo? Bom, o que diferencia o refluxo gastroesofágico da doença do refluxo gastroesofágico é a presença de sintomas associados. É aquela criança que não só regurgita com frequência, mas sente dor, aquela criança que por conta da dor não dorme bem, não consegue se alimentar, perde peso ou regurgita volumes muito elevados que fazem com que ela não ganhe peso adequadamente. É isso que diferencia a doença do refluxo fisiológico, a presença desses sintomas associados. É uma regurgitação como se fosse um vômito mesmo, né? Além de serem mais frequentes e volumosas, elas também trazem desconforto para a criança. Diferente do refluxo fisiológico, que simplesmente traz o desconforto da gente se sujar com aquela substância que sai pela boquinha da criança, ou o desconforto da gente estar preocupado dele não se engasgar com refluxo, mas não há uma doença. A criança não sente nada além do simples ato de regurgitar. E fala-se muito que a criança que gofa muito é porque vai engordar, vai ser gordinha. É um mito isso ou é verdade? É um mito, não tem nenhum fundo de verdade científico. Dá para imaginar que pela irritação da criança que esse sistema do esôfago, né, do trato, da garganta, tudo isso fica muito irritado. Por isso a criança fica muito impaciente, né, doutor? É verdade. Inclusive, é muito comum a criança com refluxo ter outros diagnósticos até a gente chegar no refluxo em si, né? A criança que muitas vezes está gripando com bastante frequência, às vezes simula até quadros de asma, ou a criança que não dorme bem e os pais ficam preocupados com aquela qualidade do sono, procuram muitas vezes um neurologista para ver por que aquela criança é tão irritada, não dorme bem, porque nem sempre o refluxo ele é percebido. Aliás, na maioria das vezes o refluxo a gente não vê. A criança simplesmente apresenta o refluxo, esse líquido que sai do estômago vem até o esôfago, mas não chega até a boca. Mas vem com conteúdo ácido do estômago e, portanto, vai irritando o esôfago, podendo irritar a traqueia e trazendo sintomas que não são propriamente digestivos, como tosse, gripes de repetição, dificuldade de dormir, até otite pode acontecer nessas situações do refluxo. Então, muitas vezes os pacientes passam por vários especialistas até chegar no pediatra ou no gastroenterologista pediatra que possa dar esse diagnóstico do refluxo. É interessante que a regurgitação do leite da mama, ela é bem mais rápida, né? A criança parece que tem mais facilidade de colocar o leite materno para fora. Isso talvez ocorra porque em relação à amamentação com mamadeira, por exemplo, os pais conseguem controlar o volume de leite que a criança ingere, né? Então acaba que a criança não passa do ponto, digamos assim. E também na amamentação, nos primeiros meses de vida, primeiro mês de vida, a criança ainda mama
com certa dificuldade, então ela acaba deglutindo muito ar, porque não tem uma coordenação muito boa entre a respiração e a deglutição, e acaba deglutindo muito ar, fica com o estômagozinho mais cheio de ar e líquido, e aí favorece as regurgitações. Agora as mães que estão assistindo a gente agora podem estar com o filho ao lado e está verificando esses sintomas que o senhor falou agora. Mas existe algum diagnóstico mais preciso, algum exame fora esses sintomas em casa? Existem sim. Então, o importante é que a mãe, primeiro ela tenha consciência de que nem sempre que a criança golfa, ela está doente. Quer dizer, a maioria das vezes, ou a grande maioria das crianças que apresentam regurgitação, apresentam aquele quadro de refluxo fisiológico que a gente já comentou. Até porque criança muito novinha não tem como saber que é a doença mesmo, né? Exatamente. Aí, de acordo com o evoluir dessa criança, se passar a apresentar algum daqueles sintomas que a gente já citou associados, ou principalmente também se esse refluxo, se essas regurgitações frequentes passarem a se manter frequentes depois dos 3, 4 meses de vida, aí a gente começa a pensar na possibilidade do refluxo. Nessas situações em que foge um pouco do padrão de normalidade em relação ao tempo de evolução ou à frequência dos refluxos, ou quando começa a aparecer dor ou desconforto na criança, aí a gente tem que realmente pensar na doença, e pensando na doença você pode fazer o diagnóstico clínico, que é o que a gente faz a maioria das vezes, mesmo baseado na história clínica que a mãe nos passa. O exame físico da criança, a gente não encontra nada de específico, porque a doença não tem nenhuma fisionomia, não tem uma cara, não tem um aspecto, mas em tendo alguma dúvida diagnóstica, existem alguns exames que a gente pode fazer. Hoje em dia, o mais comum deles é a pH-metria, que é um exame que se passa uma sondinha através do nariz da criança, e essa sondinha vai ficar no esôfago da criança, medindo o pH desse esôfago durante 24 horas, tentando surpreender o refluxo, tanto em quantidade quanto em tempo de duração de cada refluxo ácido. Vamos ao tratamento, doutor. É correto medicar logo a criança para combater esse refluxo? Sempre que a gente está lidando com uma criança pequena, uma criança de pouca idade, quanto menos medicamento a gente utilizar, melhor, né? Então, assim, a gente costuma dizer que em medicina a gente procura fugir dos exageros e das omissões. Então, esse meio termo é muito difícil da gente encontrar, né? E no refluxo assim deve ser também. A regurgitação ela não merece um medicamento de imediato. Antes disso, a gente tem várias medidas que a gente pode tomar antes de chegar à utilização de medicamentos. Por exemplo, o que a gente chama de medidas posturais. Como o refluxo ele é muito mais comum com a criança deitada, por conta da gravidade, a gente procura elevar o tórax da criança, elevar o tronco da criança em mais ou menos 30 graus, que a gente pode fazer isso através de um travesseiro anti-refluxo, por exemplo. Eles funcionam bem, doutor? Funcionam muito bem. Não precisa colocar latinha embaixo do colchão, não? A latinha era o que a gente utilizava antigamente. Antes de existir o travesseiro. Ou então pessoas que não têm recurso para comprar o colchão, serve colocar uma latinha, um apoio, qualquer apoio, livros, uma latinha no pé do berço, né? Na cabeceira do berço, para tentar elevar essa cabeceira. Quem tiver... Não elevar tanto também. Não elevar tanto, é uma elevação de no máximo 30, 40 graus. O uso do bebê conforto, o uso do travesseiro, como a gente falou, de forma que você fique com não só a cabeça. Não é correto utilizar travesseiro na cabeça do bebê. O travesseiro tem que ser, a criança tem que ficar com todo o tórax e a cabeça mais elevada em relação ao corpo, para dificultar que esse refluxo ocorra. Por isso que o travesseiro anti-refluxo ele é mais, a criança não fica só com a cabeça elevada. Ele vai elevando todo o corpinho da criança, né, a partir da barriguinha, e o tórax e a cabeça ficam todos elevados em relação ao restante do corpo. E evitar balançar muito a criança? Isso, quando ela estiver com a barriguinha cheia, logo depois de mamar, evitar balançar muito, evitar chacoalhar a criança, evitar apertar a barriguinha dela, porque aumenta a pressão, aumenta a chance do refluxo. O arroto? O refluxo, o arroto vai acontecer, né? Toda criança quando se alimenta, ela ingere ar também, e isso naturalmente ela vai eliminar através do arroto. Tem que ter uma paciência para a questão do arroto, né? Para quem tem refluxo, não deitar logo a criança após a alimentação. Não só para a criança com refluxo, mas todo bebê, por conta da ocorrência do próprio refluxo mesmo, a gente recomenda que a criança fique uns 10 minutinhos no colo da mãe antes de deitar, justamente para que dê tempo dela arrotar, jogar esse arzinho fora e não viar com o líquido, né? Dificultar a ocorrência do refluxo. Além dessa elevação do travesseiro do colchão, qual seria a próxima medida? Não resolveu, a mãe está fazendo isso, mas a criança continua vomitando muito, regurgitando muito. Não resolvendo com essas medidas posturais, nós temos hoje em dia os leites anti-refluxo.
Aí voltando à questão da latinha no pé do berço, como você falou, que a gente utilizava no passado, antigamente a gente recomendava espessar as fórmulas infantis, espessar o leite, fazer uma papinha, alguma coisa desse tipo. Só que com isso, o que é que acontecia? A gente aumentava o teor de carboidrato da fórmula e acabava favorecendo a criança ficar gordinha, a obesidade. Hoje em dia existem fórmulas infantis que são as mesmas fórmulas que o bebê normal utiliza, que o bebê que não tem refluxo utiliza, só que elas têm a capacidade de, entrando em contato com o líquido ácido do estômago, elas formam grumos, elas floculam. Então vão dificultar que esse líquido venha a refluir através do esôfago, do estômago para o esôfago. São de marcas com muita qualidade, né? Tem de várias marcas, já tem várias opções, 3 a 4 opções pelo menos no mercado dessas fórmulas anti-refluxo. Aí esse leite chega ao estômago e fica, não sai com tanta facilidade. Isso, esse leite ele é líquido como qualquer leite, mas quando ele entra em contato com o estômago, onde tem um líquido ácido, a acidez do estômago faz com que ele fique floculado. Então ele vai formar vários grumos, não vai ficar mais líquido. E no caso da criança que não está tomando leite ainda, o complemento? Não, no caso que a criança não está só sendo amamentada... Ela pode tomar o leite como tratamento? Não é indicado, porque assim... Esperar passar os meses da amamentação. Exatamente, a amamentação ela não deve ser interrompida em nenhum aspecto, né? Assim, o leite materno é o principal, melhor leite que existe para a criança, tanto em termos de aspectos nutricionais quanto em desenvolvimento psicológico. Então, por nenhuma razão a gente iria tirar o leite materno, né? Nesse caso, já entra o remédio? Nesse caso, a gente entraria com as medidas posturais iniciais e, em não sendo suficiente, a utilização do medicamento. Existem medicamentos hoje bem eficazes? Existem medicamentos não tão bem eficazes, né? Já foram feitas tentativas com vários medicamentos, a gente utiliza antiácidos e alguns medicamentos para melhorar o funcionamento dessa válvulazinha que não funciona bem no bebê, que segura o alimento no estômago. Mas, infelizmente, nós ainda não temos um medicamento completamente seguro, muito bem estudado. Já se utilizou dois ou três medicamentos antes que foram tirados de mercado por algumas reações que apresentaram durante o tempo de utilização, de forma que hoje em dia a gente utiliza, mas ainda utiliza com certo critério, com certo cuidado. Até deixar aqui uma situação pessoal, que a minha filha teve esse refluxo assim que nasceu, e a gente chegou até a dar medicação e foi prescrito, né, a questão do leite AR, que é o anti-regurgitação, e ela ficou muito bem, nunca mais regurgitou. Então, resolveu o problema só com leite. Então, é importante, mamãe, papai, vocês que estão nos assistindo agora, evitar a medicação até que seja extremamente necessário. Não é isso, doutor? Isso é muito importante. Realmente, há um exagero no diagnóstico do refluxo, a meu ver. E a gente vê hoje em dia, realmente é muito comum a gente receber no consultório vários pacientes já de 1, 2, 3 meses tomando medicamento anti-refluxo, quando a gente sabe que nessa fase da vida toda criança vai regurgitar, que é fisiológico para essa fase da vida e raramente é necessário a gente utilizar medicamento nessa fase. Então tem que ter muito critério realmente na utilização dessa medicação. Muito bom, doutor. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que ajudamos a muitos papais e mamães que estão aí no sufoco agora, querendo saber como é que se livram desse refluxo aí nos seus bebês. Muito obrigada e até a próxima aqui no Check-up. Ótimo, estamos à disposição. E lembrando que você vai acompanhar essa matéria, mesma matéria que você viu aqui no programa, na nossa página, no Caderno Vida do Jornal Diário do Nordeste, na próxima terça-feira agora. Você que pegou a entrevista aqui pela metade, então pode conferir lá o Diário do Nordeste na terça-feira no Caderno Vida. Valeu, doutor. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição.